Boa noite, pessoal do Podnor. Estamos aqui em mais uma entrevista e hoje estamos com ela, a Cláudia, dona do Espaço e Beleza Maclau. Cláudia, seja bem-vinda. Se apresenta para o pessoal aí de casa. Eu que agradeço o convite, é uma oportunidade bem legal para a gente passar um pouquinho desse lado do mundo feminino, de um salão específico para mulheres, todos os cuidados que a gente faz. E, Cláudia, qual que foi o motivo de você trabalhar com o lado de beleza? Na verdade, eu falo que eu vim dos pés para a cabeça, né? Eu trabalhei com meu pai durante 10 anos no ramo calçadista. Aí depois, quando eu noivei, meu marido falou, vamos montar alguma coisa, vamos montar alguma loja, tal. Eu falei, vamos montar, mas vamos alguma coisa para mulher. Então, em 1997, nós abrimos o espaço Perfumaria, na verdade era Perfumaria Maclau. Da perfumaria, eu acabei descobrindo um nicho, assim, a mulherada muito, assim, vinha pedir indicação de um bom salão, que cor de tinta usar, esse tipo de coisa. E aí eu falei, eu acho que eu vou investir para esse lado. Eu já tinha minha formação, né? Eu sou formada em administração de empresas. E aí eu falei, vamos abrir no fundo da perfumaria tipo, compre e aplique. E nisso vai acontecendo várias outras coisas, né? Corte de cabelo, esse segmento. Foi assim, aos pouquinhos eu fui entrando. Mas você não pensou em mexer com outro tipo de, como posso dizer, beleza feminina, como uma aplicação, botox, essas coisas assim mais clínica? Ou só quis ficar na parte de estética mesmo de beleza? Exato. A área de estética nunca foi assim o meu lado forte. Eu gosto da parte de transformação visual. Então, aquela coisa de cortes radicais, às vezes você tem um rosto que está desvalorizado por conta de um cabelo que não combina com aquele rosto, né? A gente fala assim que, na verdade, o cabelo é a moldura de uma mulher. E, então, essa coisa da transformação é algo que me atrai mais. Então, tanto em cor, mechas, é, todo esse segmento, penteados, uma coisa foi levando a outra, então eu acabei partindo mais para não estética, somente a parte de cabelo, maquiagem, design de sobrancelhas. Tem um padrão para os rostos ou você ali na hora tem um tato e já designa, tipo, ó, esse corte é melhor para esse rosto, para você vai ser melhor, ou você deixa a cliente decidir como é que você faz? Na verdade, a gente também diz assim, tem cliente que vem bem específico. Ele traz uma foto e fala, olha, eu estou pensando em alguma coisa nesse estilo para mim. Quando o cliente fala, estou pensando, ele te dá a oportunidade de falar, olha, isso não ficaria ruim, mas pode melhorar, né? Tem um cliente que já vem taxativo, eu quero só tirar as pontinhas do cabelo, por exemplo, né? E tem um cliente disposto a sentar e falar, olha, tô há anos com esse visual, tô cansada disso, queria dar uma mudada geral. Aí a parte que eu falo, onde eu afloro, eu falo, ai que delícia, agora sou eu. Qual que é um cabelo bem radical que você acha que fica bom nas mulheres? Então, na verdade, não existe um cabelo que fica bom. Até o curso de visagismo, que é um curso bem interessante para quem vai entrar nesse segmento e fez um diferencial muito grande para mim. Cada formato de rosto tem toques para valorizar. Então, não existe um único corte de cabelo que dá para todos os formatos de rosto. Né? Então, o visagismo, ele abre muito assim a cabeça da gente para moldar e fazer esse trabalho que é praticamente uma escultura. Se você entrar em alguns posts meus no Instagram, às vezes as pessoas ficam irreconhecíveis. Entra de um jeito e sai completamente diferente. Mas porque é aquele outro cliente que dá a oportunidade de falar, ai, tô super cansada com esse meu visual, queria dar um up, uma mudada bem radical. Geralmente leva quanto tempo para uma mudança radical dessa? Depende.
Há casos em que, às vezes, até em 2 dias a gente faz, porque a Nossa. pessoa quer fazer coloração, mechas, progressiva. E não faz um dia só. Dá para fazer também, num dia só. Mas quando a pessoa é estreita de horários, por exemplo, ela sai do serviço tal hora, ela consegue vir à noite. Então, à noite, às vezes, a gente não consegue fazer coloração, mechas, vários segmentos. Então, a gente divide. Então você vai vir terça e quinta, porque você só consegue à noite. Entendeu? Então, é tranquilo. Isso aí dá para negociar com o cliente, os horários. Boa noite, Cláudia. Beto do Radar ZN, tudo bem? Oi, Ô, tudo Cláudia, bem? fala um pouquinho da importância da ficha de anamnésia para o cliente que vem pela primeira vez no salão, que você não conhece o que ele passou no cabelo. Fala um pouquinho sobre isso. E na verdade, o que é isso? Que eu não faço ideia do que seja isso. A ficha de anamnese, na verdade, é quando o cliente não é um cliente nosso de todo mês, é um cliente novo. E aí ele vem de outro salão em que muitas vezes ele não sabe nem o que ele usava lá. Você faz uma triagem. Isso. Na verdade, às vezes é um teste de mecha. É ver se o cabelo está poroso demais para entrar de novo em outra química. Né? Então, a ficha de anamnese é esta avaliação de ver a fibra do cabelo, o estado que está, fazer teste com produtos dentro de um papelzinho, a gente coloca o cabelo, aplica o produto. Nossa. Porque existem incompatibilidades químicas. Às vezes a pessoa vai na perfumaria, aí compra alguma coisa para reduzir o volume. Ou usa um Enê. Hoje tem vários ativos que tem um pouco de alisante. E aí ela não sabe que é incompatível com descolorante. Então, a hora que a gente coloca o cabelo que tem ativos de alisamento no descolorante, o cabelo aquece na hora e encolhe. Então, tipo assim, Nossa, cabelo que não dá. E muitas vezes o cliente nem sabe, porque ela faz num outro salão. É praticamente uma ciência, uma química. É uma química. Eu não achei que era tão assim, profundo, né? Você vai querer trazer essa questão de cabelo. Eu vejo uma forma muito simples, porque a gente que é homem, né? Só cortar só e pronto, tá bom. É isso aí, paga seus R$20 lá. Mas é bem mais profundo, né? Quando você fala de um cabelo de uma mulher, né? São vários processos e etapas. Você vê que tem um estudo em cima disso. Da onde é que você vê esse aperfeiçoamento do seu lado? Na verdade, eu me formei no Senac, que era o melhor que tinha aqui em São Paulo. Então, você tinha tudo. Você tinha desde o básico até a cosmetologia, as compatibilidades de produtos, as incompatibilidades de produtos. Então, como você falou, homem é muito prático, né? Então, homem é difícil fazer uma química. Quando faz, é muito sutil, mas mulher tem uma variação muito grande e muitas técnicas, né? Então, tem momentos que a gente faz mechas só embaixo, tem horas que a gente faz mechas cabelo inteiro, tem hora que a gente faz mecha frontal, e toda a variação de cores de mecha. Então, tem os morenas iluminadas, tem os aloirados, tem aquele tom sobre tom que, às vezes, a cliente quer mudar, mas ela não quer ficar radical. Ela quer uma coisa sutil, com requinte. Nossa, e você tem que vir com tato para você não ser tão invasiva no que ela não tá querendo, mas também não pode ser tão discreta. E pra você ter esse tato, como é que funciona? A gente sente do cliente. Quando o cliente chega, como eu te falei, tem cliente que já vem... eu saí de uma relação que não foi favorável, por exemplo, e eu quero dar um up porque estou com a baixa estima, né? Então, aí a gente começa a conversar, porque aí é onde está o perigo. Às vezes você sugere uma coisa muito radical e a pessoa também não quer alguma coisa assim. Ela está disposta a mudar, sim, para dar dar um up, como diz, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes é uma cliente nova que não está com você há anos. Então, você tem que achar o intermediário, né? Então, eu falo que a gente muitas vezes é terapeuta, a gente tenta conversar. Às vezes o cliente está fazendo o cabelo e está chorando por alguma situação. Eu ia te perguntar isso, é como se fosse uma terapia para você também, né? Porque quando o pessoal Sim. vem e fala os problemas, você faz como para lidar com isso? Sim, eu acho que a gente tem que ter esse feeling de ajudar aquela energia que ela chegou de repente, estar para baixo, né? Com algumas
emoções em alta, a gente justamente vai trabalhando bem devagarzinho, conversando, e a pessoa sai mais leve. Assim, a gente percebe isso no respirar. Às vezes, quando a pessoa chega, ela tá... Ai, eu queria mudar, mas eu não sei. Ai, não sei o que. Entendeu? E aí, as coisas vão fluindo, a gente vai conversando, vai interagindo, né, com o grupo, com as meninas. E aí, quando termina, o efeito é satisfatório. Eu acho que não tem coisa melhor, assim, do nosso segmento, é quando o cliente abraça a gente e às vezes chora, enche o olho de lágrima, porque, tipo, muito obrigado, você fez um papel na minha vida que nem meu psicólogo conseguiu fazer. Dá pra ver o carinho que você fala quando você tá falando tanto dos clientes como do que você faz. É muito bonito isso, de verdade. E hoje, como é que você tá fazendo para trazer todos os clientes pro salão? É indicação? Você faz alguma divulgação? Como é que funciona? Então, como eu já tenho aí mais de 25 anos na área, né? Aí eu tenho muito cliente que é cliente de boca a boca, né? Eu falo que eu já passei por alguns estágios no sentido de fiz muitas noivas, já fiz vários 15 anos das filhas das minhas noivas, Nossa, né? Então, é uma trajetória que é o boca a boca, que eu acho que é o confiável. Né? Ter uma rede social é importante? Sim, é importante para a pessoa acessar, né? Ah, eu queria ver alguns trabalhos. Então, a gente tem lá inúmeros serviços, mas o boca a boca é o mais importante. Já aconteceu de você fazer a filha de alguma noiva? Eu já fiz Mas 5 vezes. sem ser debutante, o casamento também da filha já teve? Ainda não, casamento ainda não, né? Não. Só 25 anos, né? Eu tenho uma cliente que eu fiz a formatura da filha dela, formatura da faculdade. E eu fiz ela de noiva já, também. Depois de quase uns 15 anos. Mas faz parte, né? Eu vi que tem aquele meme, não sei se você viu na internet, que pra noiva é mais caro. Você já chegou a reparar nisso aí? Porque teve uns episódios que eu vi, mas faz um tempo já. Que era, não, tudo pra noiva é mais caro. A maquiagem é mais caro, o cabelo é mais caro. O que você acha sobre isso aí? É mais caro mesmo ou foi só uma piada que aconteceu na internet? Não, muito sábia a sua pergunta, porque eu já ouvi dizer isso várias vezes de cliente. E às vezes quando a pessoa vai pedir uma informação, às vezes ele manda no WhatsApp, eu queria o valor de um penteado. Aí você manda a tabela de penteados. Se for para noiva, eu te mando a tabela de cabelos de noiva. Ué, mas qual a diferença? Por que existe a tabela de cabelos de noiva ou a tabela de penteados? É importante saber disso. Ou de maquiagem. É que, na verdade, a noiva, você não consegue trabalhar ela em conjunto com outras pessoas. Quando você pega uma festa, por exemplo, são 3 irmãs para uma festa. Você coloca elas lado a lado, você coloca os profissionais auxiliares para ir escovando, para ir adiantando a pele, né? Esse tipo de coisa. E eu consigo andar pelos 3, às vezes eu monto um topete ali, deixo a menina continuar o restante do cabelo, aí eu passo do lado de cá. Então, você consegue andando. Quando você está com a noiva, ela tem horário. Além dela ter horário, muitas vezes ela tem um making off ali em cima. Tem um profissional filmando, né, tirando fotos. Então, você não consegue fazer essa parte rotativa de andar nas cadeiras e estar vendo todos os cabelos. Então, é justo quando é diferente o preço do penteado, da maquiagem, ou seja, porque você tem que estar ali o tempo inteiro para fazer parte do documentário que vai para o making off dela, entendeu? Então, por esse motivo que existe essa diferença mesmo. Mas você consegue explicar isso para a pessoa quando ela vem te procurar ou já quando ela vê essa diferença ela já sai fora? A maioria já sabe, né? Porque ela fala, meu making off vai chegar a tal hora. Entendeu? Além do que, eu tenho 2 ambientes. Eu tenho um ambiente maior na frente, onde eu tenho mais cadeiras, onde a gente atende mais pessoas. E eu tenho um ambiente mais reservado, justamente para essa equipe de foto e filmagem de noivas, né? Então,
já, como eu te falei, já tive gente que manda pelo WhatsApp, né? Ai, tenta disfarçar, né? Ai, era um cabelo, mas eu queria uma coisa bem simplesinha. Não, se é um cabelo para civil, por exemplo, para casamento de civil, não tem essas coisas Mais simples, né? Exato, uma produção mais requintada. Então, tranquilo, né? Mas se for uma coisa que a pessoa precisa de um ambiente todo arrumadinho, que nem a gente põe lá uma mesa com uma toalha de renda até o chão, justamente para pôr o buquê, o perfume, Legal. né? O sapato, às vezes a coroa de noiva. Então a gente faz toda uma sala personalizada para atendê-la. Então, por esse motivo. E se precisar que você saia do salão, você sai ou você fica só no salão? Já fui várias vezes atender em sítios, em domicílio de noiva de domingo também. Hoje eu não consigo sair muito da loja porque eu coordeno um grupo de trabalho, né? Mas se for numa coisa fora do meu, tipo assim, de domingo, ou em dias que eu não estou trabalhando, eu consigo conciliar. Você citando equipe, hoje você tem quantos funcionários, os membros da sua equipe? Você pretende crescer mais? Como é que foi essa história com eles aí? Eu já cresci, já tive a oportunidade de crescer e eu acho que a gente tem um momento da vida que o menos é mais. Eu me enquadro hoje nesse momento. Eu já tive 3 salões de beleza. Nossa. Eram quase 60 pessoas, entre pessoal fixo e freelance, né? Pessoal de estética, podologia, enfim. Aí cada loja tinha um gerente. E você consegue coordenar de longe, mas eu tinha também uma vida louca, assim, de não... Tinha dias, terça e quinta eu atendia na loja de Guarulhos. Na quarta e na sexta eu atendia na loja da Edu Chaves. Aí um dia da semana eu atendia aqui embaixo na loja do Edu Chaves aqui da pracinha. Então era uma correria e meu material sempre as maletas dentro do carro. Então, hoje, eu falo que eu tenho meu carrinho, meus armários, tudo organizado, não precisa mais ficar... Chega no local, monta, né? Então, hoje eu estou nessa fase do menos é mais. Uma única loja e eu conheço toda a minha equipe de trabalho. Eu sei o nome de todas as meninas. Coisa que antes eu era visita dentro das minhas próprias empresas. Eu mal conhecia os profissionais, só falava olá, boa tarde, né? Conhecia cabeleireiros, sim, os gerentes, que eram os responsáveis tanto por contratar, quando tinha que trocar por algum motivo. Então, hoje eu estou numa fase mais tranquila. Mas por que você decidiu sair daqueles 3 salões e hoje ter um foco total em um só? Eu tive alguns problemas. Eu digo, algumas perguntas são muito sábias. Quando você vende um item que é industrializado e você vende esse item em várias lojas, se você tiver algum problema, você vai entrar em contato com quem? Com o fabricante. Sim. Quando você trabalha com prestação de serviços, a coisa é mais embaixo, né? Então, por exemplo, às vezes umas mechas feitas numa loja por um profissional tal, o cliente não gostava. Ou um corte de cabelo que ficou com acabamento a desejar. Aí a pessoa reclamava com o gerente, que não gostou. Aí o gerente me mandava. Aí eu marcava com o cliente na loja que eu estava ou aonde ele podia ir para eu revisar o serviço e fazer a finalização. Mas o gerente não teria que fazer isso? Nem sempre o gerente é do segmento de cabelo. Mas deveria, né? Mas nem sempre. Então, às vezes, você coloca gente que é comprometida, responsável, de ter a chave da loja, de chegar no horário, né? Porque como eu não podia estar ao mesmo tempo nas 3 lojas, então você tem que buscar alguém com responsabilidade,
Então, nem sempre era do segmento. Mas você não tinha ninguém do seu nível para poder finalizar esse trabalho que às vezes o profissional não conseguia? Como é que eu posso te dizer? Quando você fala alguém com o meu nível de qualidade, vou te dar um exemplo. Eu dei aula por alguns anos em centros técnicos para profissionais de cabelo, para profissionais de maquiagem. Eu dava curso de técnicas avançadas de corte. Corte à navalha, tesoura desfiadeira, que era um segmento para quem não era iniciante. A pessoa já tinha que ser profissional. E, por exemplo, quando eu tinha 10, 12 cadeiras numa sala, cada acabamento, cada finalização é diferente. É como se fosse pintar um quadro. Dificilmente você mesmo consegue reproduzir o mesmo quadro com a mesma folhinha na árvore no outro quadro. Não dá. Entende? Então, quando você diz alguém com o seu talento, com o seu feeling de acabamento, é uma coisa manual. E o que é manual não é padronizado. Não dá para ser copiado, né? Entendeu? Não é padronizado. Mas também não tinha ninguém próximo. Não, tem próximos, né? Aí você tenta, mas quando era assim, coisa que já deu errado, eu nem transferia. Eu preferia eu Para que atender. não tivesse uma terceira vez, né? Exato. Por isso que assim, chegou um momento que eu falei, eu tô numa vida louca de passar, às vezes eu passava a noite sabe aquele tour? Passar nas lojas. Então, quando eu fui desacelerando, aí eu consegui ter, como é que se diz? Mais qualidade. Mas você não quis passar para um sucessor para que continuasse a sua empresa? Uma das lojas foi vendida para uma colega. Aí, quando eu fiquei muitos anos na Avenida Edu Chaves, fiz 14 anos na Avenida Edu Chaves, aí tivemos aquele Kassab, se não me engano. Que não, colocou... Haddad. Haddad. Ciclofaixa. Isso. Colocaram uma ciclofaixa exatamente na frente do salão. Aí você imagina, eu tinha 3 salas de noiva naquele endereço. Só naquele endereço eu tinha 3 salas de noiva. Grande. E aí não podia parar carro de noiva na frente da loja. É que nós não pegava noiva ciclista, né? Pra pegar palhaço de bike. Entende? Então, tipo assim, aí eu falei, é o momento, agora eu vou tentar passar a loja. Até tentei, anunciei a loja, mas as pessoas que vinham ver falam, poxa, mas aqui é ruim, não dá para estacionar. Mas nem se fizesse um convênio com algum estacionamento, algo do tipo? Nós tentamos, nós fizemos até abaixo-assinado dos comerciantes da Avenida do Chaves, porque afetou para todo mundo. Eu imagino, né? Porque você perde a mobilidade de trazer um veículo pro seu estabelecimento, fica horrível. E lá não tinha opções, porque conforme quando você está em áreas mais centrais, você tem a opção de fazer um convênio com o estacionamento, né? Sim. Então, no geral, o movimento deu aquela caída e as noivas, que eram um carro-chefe muito forte, que nem às vezes chegava uma limusine 3 horas antes da noiva sair, já ficava na frente, o pessoal de foto e filmagem que estava lá no salão já ia gravar, porque a plaquinha vinha personalizada, com o nome dos noivos e tal. Então, tudo isso desmoronou, porque não tinha mais como parar espaço, carro. né? Não tinha mais, não podia parar carro. Então, foi quando eu acabei descendo para a sede própria, que é na praça, que é onde eu tenho hoje. Foi a sua primeira? Foi. Eu comecei na praça, aí depois de 2 anos eu fui para a Avenida do Chaves. Depois de quase 16, nós abrimos também Guarulhos. E aí depois fiquei quase uns 8 anos tentando conciliar tudo. E aí depois eu fui reduzindo para ter qualidade e não acontecer esses imprevistos que nem eu te falei. Às vezes a pessoa faz um cabelo, não gosta, na loja tal.
E assim foi quando eu fui diminuindo. Assim, no meu ponto de vista, eu gosto de dor de cabeça porque acho que também atrai o dinheiro, mas você tem que saber o teu equilíbrio para você também não se matar pelo trabalho. Mas como é que você soube que, tipo, você ganhava mais? Acredito que sim, né? Naquela época tinha 3 lojas, mas era mais dor de cabeça. Como é que foi para você descer e ficar centralizado numa loja só e você não tinha mais aquela explosão de loucura de vários atendimentos, funcionário? Como é que foi para descer? Na verdade, assim, quando você tem uma entrada de capital de 3 unidades, você também tem uma lista de despesas proporcional a essa entrada de 3 lojas, em todos os sentidos. Manutenção de loja, equipamento que queima, em todos os sentidos. Até eu tive que, quando você nomeia pessoas para ser coordenadores de cada loja, você também tem que dar um fixo, mais uma bonificação por fechamento de faturamento de loja, tal. Enfim. Então, não sei se você já ouviu dizer que quando a pessoa tem muito dinheiro, ela Mais também gasta. tem o proporcional de gasto. É justamente isso. Então, por incrível que pareça, hoje eu tenho mais tempo de administrar o meu lado financeiro do que antes, que ficava na mão do gerente de banco. Ah, faz, transfere, ah, não sei. Cláudia, o que é para fazer? Entendeu? Fala, ah, não sei, coloca aí em algum lugar, se a hora que eu precisar, tem que ser uma aplicação que resgata imediato para cobrir alguma coisa, né? Então, tudo é proporcional. Cara, entendi. Beth, tem alguma pergunta para fazer? Tenho sim. Ô, Cláudia, me diz uma coisa, quando a cliente chega com aquela foto de revista querendo aquele corte e você acompanha no visagismo, sabe que aquele corte não é pro tipo do rosto dela, porque o corte tem tudo, né? Tamanho de pescoço, tudo isso aí. Como que você lida com isso? Então, na verdade, o visagismo é justamente isso. Ele, ele combina o formato de rosto, ele vai avaliar o formato ósseo do rosto com técnicas de desfiado, de degradê, que vão valorizar isso. O visagismo, ele também associa a parte de tintura, por exemplo, uma cor que realmente vá destacar na cor de pele da cliente. Por exemplo, a cliente é morena e ela quer passar um chocolate. Aí a gente sugere que não vai dar contraste, né? A mesma coisa a pessoa muito branquinha que quer fazer umas mechas platinadas. Às vezes a pessoa acha que vai dar um efeito e envelhece, em vez de rejuvenescer. Ou não fica proporcional para a idade dela. Então, tudo isso a gente associa. Você me fez, na sua pergunta, quando a cliente chega pedindo alguma coisa Como você lida com isso? De que forma falar para não magoar ela? Isso. Tem que ser com um jeitinho, porque a pessoa vem toda cheia de... Entusiasmo, né? Isso, né? Ela se vê naquela foto, né? E aí tem que ser com um jeitinho. Então, eu já tive casos da pessoa ver um cabelo de uma amiga que eu postei e ela falou, eu vou agendar lá. E quando ela trouxe a foto dessa amiga. Mas a textura do fio de cabelo dela não daria o caimento do corte pretendido. Então, a gente tem que tentar com um jeitinho, né? Aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas então, e se alisar? Se alisar, vai ficar aquele alisado artificial, não vai dar esse caimento natural desse corte. Não quer dizer que não dê para fazer. Dá, Mas não vai ser o melhor. não vai ficar com caimento natural, igual a foto que você está me mostrando. Então, a gente, com talento, com um jeitinho, acaba fazendo essa associação. Olha, eu queria te perguntar, qual que foi o maior desafio do início do salão? O maior desafio... Eu acho que é lidar com equipe.
eu já tive casos, nesses anos todos, de profissionais que vêm com bastante certificado. Traz uma pasta, sabe aquela pasta que tinha de plástico? Sim. Ai, minha certificação, tal, isso e aquilo, tá? E onde você trabalhou, tal. Quando você coloca a pessoa para Na trabalhar, prática. tipo, era só certificado. E esse é o ruim, né? Porque hoje em dia o pessoal só faz os cursos e só marca a presença e não aprende nada. E tem gente que não tem nenhum certificado e é uns profissionais excelentes. Isso aí. Aí é quando hoje, muitas vezes, a gente dá a oportunidade da pessoa falar, eu trabalhei com isso. Eu falo, olha, você vai entrar de auxiliar. A gente vai estar acompanhando o seu acabamento. Depois a gente vai te transferindo Pra você ficar com uma aqui. pessoa sozinha. Exato, entendeu? Então é bem isso que você falou. Tem gente que não tem certificação nenhuma, mas tem um talento natural e acaba sendo um profissional de arrasar. Então tem esses, acho que foi um desafio que a gente penou, principalmente no começo, até eu chegar nesse estágio que eu estou hoje, de deixar a pessoa como auxiliar e ir observando. Aí aonde eu vejo que não vai, aí eu falo, só um minutinho, eu vou lá e acudo, entende? Então eu acho que, por isso que hoje eu digo que eu tenho mais tranquilidade, porque os meus olhos veem tudo o que acontece. Coisa que não acontecia quando eu tinha mais lojas. Sim. E o que mudou na sua vida depois que você virou dona do salão? Olha, eu não me sinto trabalhando. Eu tenho prazer em fazer o que eu faço. Então, eu acho que não teve exatamente o ser dona. Na verdade, eu nunca trabalhei para ninguém. Né? Quando eu fiz o curso, eu já tinha formação, como eu te falei, né, em nível superior, tal. Eu falei, eu vou abrir um espaço bem pequenininho. Eu não imaginei que no auge dos meus 38 anos ali, mais ou menos, eu teria 3 salões com quase 60 pessoas. Mas a vida não sei, vai acontecendo. E tudo faz parte do amadurecimento também, né? Então, aí chega um momento que você fala, nossa, mas eu tô numa vida louca, né? E aí é quando você deseja diminuir. E a pequena Cláudia, lá na infância, ela tinha algum sonho? Era já gerir pessoas e ser empresária ou tinha algum outro sonho? Veterinário, médico? O que você pretendia fazer? Não, eu acho que eu venho de uma família com 2 irmãos. Eu era a única filha e a mais velha. Então, eu falo que eu sempre fui aquela menina mais pro lado menino, de brincar de carrinho de rolemã. Jogar bola? Isso, queimada. Né? Eu nunca fui muito de brincar de boneca, porque a maioria ganhava, né? Então, era 2 meninos e eu. Então, as brincadeiras eram mais De menino. de menino, né? Tanto que eu falo que a gente viveu aquela época do gesso, de ir pra escola, vir com o gesso todo assinado, né? Que delícia. Hoje não tem isso, porque hoje a criançada fica só no celular, né? Ninguém mais usa... Envenena a mente das pessoas, né? Isso. Então, assim, quando eu fui para a faculdade, eu já tinha essa coisa da administração ou de economia. Eu gostava muito de matemática. Eu sempre gostei muito de matemática. E aí eu acabei indo já direto para administração de empresas. Aí, na fase do estágio... o sonho até então, né? Que nem você fala, mas qual o sonho? De criança não me lembro de sonhos. Eu gostava de brincar na rua com a turma. Mas aí aquela coisa de preciso arrumar estágio numa multinacional. Porque na época, Era o sonho. 30 anos atrás, era o melhor emprego que tinha, por exemplo. Né? Então, a gente acabou, tipo assim, cheguei a fazer algumas fichas e tal. Mas o meu pai, que era de comércio, ele falou, vamos pro comércio. Eu te ajudo. E não sei o que, sabe? Tipo assim, acabou meio que me levando pro lado comercial. E aí foi onde eu comecei. Mas você era vendedora junto com o seu pai? Que você fazia? Isso. No começo, quando meu pai montou a loja, ele ficava na loja.
E no final do expediente eu ia direto para a faculdade. Aí nós... Deu twin. Vai lá. Me perdi na sua pergunta. É sobre o que você fazia com o seu pai na loja. Tá. Eu Você trabalhava... gerenciava a loja, né? Isso. Eu trabalhava na parte de atendimento. E aí, conforme eu fui pegando as situações com ele, eu fazia tudo. Eu fazia compras, eu atendia vendedores. Se tinha defeito de fabricação, entrava em contato com a fábrica. Então, tipo assim, eu tinha o gerenciamento total. Compras. Você já fez na prática já. Sim. E junto com a faculdade também. Isso, porque aí quando fechava a loja, ia estudar, ia para a faculdade à noite. Mas aí, quando você se formou, você já abriu o salão ou você deu um tempo ainda? Não, aí eu trabalhei com ele 10 anos na loja e já namorava. Aí foi quando eu vim pro Edu Chaves. E aí aquela coisa do mudar de ramo. Vamos montar a loja de calçados no Edu Chaves? Ah, não, calçados não, porque dá muito estoque, precisa de um espaço. Loja de calçados, ela demanda um espaço de estoque maior do que aquela loja de atendimento. Além de ter que comprar a ficha do calçado, né? Tinha com vários grade, números, né? e aí você vendia os números que mais saem, que é o 39, o 40, o 38, o 41, e o resto ficava lá travado. E aí você não tinha numeração, tinha que comprar outra ficha e aumentava o estoque. Hoje parece que não, parece que mudou isso, né? Então, o que demandava era isso. Então, a moda, por exemplo, no calçado feminino, tinha um determinado salto de plataforma. Estourava 6 meses. Depois de 6 meses era outra moda. E aí o seu estoque tinha pelo menos uns 60 pares daquela plataforma. E eu queria te perguntar, falando em moda, os cabelos eles foram mudando muito ao longo dos tempos, né? Porque antigamente eu lembro que era aqueles cabelo grandão, assim, curto já, cacheado, aí já trocou pro liso, aí já voltou para mechas coloridas. Você fez esse acompanhamento, porque são 25 anos, né? Você fez esse acompanhamento, teve padrões, ou você sempre foi assim, ó, esse rosto aqui, esse cabelo não é para você, vamos te recomendar esse cabelo que vai ficar melhor. Ou você seguir as tendências? Não, eu faço cursos até hoje. Ah, que legal. Pelo menos 2 vezes por ano eu estou em curso. Porque existem as tendências que é o que é atual. Existem cortes que são padrão, né? Quero aparar as pontas, quero um chanelzinho clássico, ou alguma coisa assim. Mas as tendências, você tem que se atualizar anualmente. Não existe essa, eu me formei e depois faz 20 anos que eu não vou num curso. Nem pensar. Nem pensar, até por um outro motivo. Nós, profissionais, a gente acaba enjoando daquilo que a gente faz. Por exemplo, eu faço muito penteado. Aí é uma febre de penteado com trança lateral, com ondas. Aí vai ter um curso de penteado. Você quer aprender outra coisa, que você não aguenta mais fazer aquilo que você já está fazendo, porque todo mundo quer a mesma coisa. Mas aí como é que você consegue adaptar isso para o seu cliente? Não, tranquilamente. Você acaba mesclando a técnica do ano passado com uma técnica atual, uma técnica moderna. Entendeu? Você vai mesclando. Mechas a mesma coisa. Todo ano tem tendências. E qual que é o serviço que você acredita que fideliza o cliente? Tem um serviço específico que você fala assim, esse aqui, quem vem aqui sempre dá certo, sempre fica bom, são todos. Como é que se faz isso? Eu acho que essa parte de fidelização está mais relacionada à confiança. Eu tenho inúmeras clientes que elas não escolhem o corte, nem a cor de cabelo. Só fala, faz aí. Eu falo, mas o que você pretende? Não sei, ver o que está na moda, você que tem que saber. Entendeu? Então, eu acho que a confiança acho que é o maior fidelizador, assim. E como é que você lida com a concorrência hoje? Por ser um trabalho manual, né? Como eu falo, cada um tem um acabamento, cada um tem uma finalização. Eu acho que não existe concorrência. Imagina assim,
tem pão na padaria, Uhum. em todas as padarias. Mas você não tem um pão numa padaria que você gosta mais? Sim. Então, esse cara que faz essa mistura, que amassa esse pãozinho, ele é mais talentoso por algum motivo, ele tem um diferencial e você gosta desse pão dessa padaria. É mais ou menos essa comparação. E você não vende preço, né? Você vende uma experiência, a qualidade do seu serviço. Mas como é que você consegue transparecer isso para sua cliente? Eu falo que a gente vende sonhos. Porque a pessoa entra e ela quer sair melhor do que o que ela entrou. Em todos os sentidos. Às vezes ela vem fazer uma sobrancelha e um corte de cabelo. E só de fazer um design de sobrancelhas e um corte de visagismo, que é um corte para aquele formato de rosto, a pessoa já é assim, ela já sai muito, muito grata. Você recomenda para todo mundo que vai hoje empreender no salão de beleza, faça o curso de visagismo? Hoje, na verdade, já está embutido em cursos bons, já está embutido o visagismo. E qual E curso? hoje tem faculdade disso, né? Tem faculdade de... Tem. Na verdade, hoje o curso de cabeleireiro, ele já é o visagismo. Ele entra tudo. Ele entra a sobrancelha para aquele formato de rosto, para ficar delicada, com requinte, né? A mesma coisa, por exemplo, a sobrancelha masculina. A gente atende pouco a parte masculina. deixa eu perguntar isso agora. E a parte masculina, como é que fica? Só quis atender mulher? É que as mulheres se sentem mais à vontade, você imagina. A pessoa tá lá toda com tinta no cabelo, e aí o salão cheio de homem, aí o homem às vezes olha e fala, nossa, né? Então elas se sentem mais à vontade No ambiente onde num não tem ambiente mulher. que só tem mulher. Tá todo mundo lá, ou tem uma com papel de mecha, a outra tá com progressiva, com uma touquinha plástica. Então fica mais à vontade. Os homens têm que ver pronto, né? Quando já tá bonita, com batom, com perfume. O processo não ficar O assustado. processo não precisa. Entendi. Entendeu? Mas aí você não quis fazer uma divisão entre, tipo, essa parte aqui da sala dos homens, essa aqui é das mulheres, ou você quis focar só no público de mulher mesmo? Não, eu atendo alguns homens, esposos de cliente, às vezes filho, mas aqui não é, eu não tenho espaço barbearia. Né? Então, às vezes a gente atende numa cadeira do fundo, tal, mas eles mesmos não se sentem muito à vontade quando o salão tá cheio de mulher. Não, eu venho mais tarde. Entendeu? Mas aí você também faz a mesma coisa do visagismo com eles, né? Isso. É uma prática que eu acho que a maioria das barbearias não tem, né? Porque, igual eu falo, é muito simples. Eu chego lá, eu quero esse corte, degradê, tá bom. Tchau, próximo. Tem esse diferencial, né? Que a gente acaba sendo um pouquinho mais... a gente vai sugerir uma coisa diferente. Às vezes mudar a sobrancelha, limpar a sobrancelha deixando ela quadrada. Diferente da feminina. A sobrancelha feminina, a gente deixa a sobrancelha mais arqueada. A masculina não precisa arquear. Ela pode estar quadrada, ficar linda, bem feita e arrasa, né? Então tem essas diferenças, que nem nós tivemos um combo por muitos anos, que era o combo completo. Era corte... depilação de narinas e de orelha. Aí, na barbearia é difícil você ver Não tem. a pessoa depilar com cera a narina e as orelhas. Passa como é que se chama? Navalha, né? Sim, alguma coisa sempre assim a navalha. para tirar o excesso. Não, aí a mulher é um serviço mais específico. Né? Então, eu tinha um cliente que ele tinha quase 80 anos e ele falou, ninguém faz isso em salão de masculino. É verdade. Mas qual que é a importância de fazer essa depilação no nariz e no ouvido? Não, é que você não corta, você tira da raiz. Então, você só vai ter que repetir novamente daqui a 2 meses. Com menos força, né? O pelo vai perdendo força. Sim, ele fica mais fraquinho, não é a mesma coisa de uma lâmina. E você, assim, julgando a assimetria do rosto, vou supor a mim, assim, qual você acha que seria um corte que ficaria bom? Por exemplo, se eu tivesse um cabelo grande ou curto igual tá agora. Sim. Não, você tem como é que se diz? Aquele cabelo que não te dá estresse, né? Não precisa nem de pente, se arruma com a mão por assim. isso que eu fiz. E tranquilo. Mas, por exemplo, se você quisesse valorizar o seu rosto, você poderia criar um topete, essa parte mais batidinha, e ter o alto
é para você despojar ele com pomadas. Então, seria um up, né? Eu já tive casos de cliente que me procurou e falou, olha, que nem você, eu uso esse cabelo padrão sempre, mas eu vou casar no fim do ano. E eu não queria casar com esse cabelo. Né? Então, tipo, a gente acaba mudando o corte de cabelo um pouco, só que é um trabalho, não pode vir... daqui 30 dias você casa, não dá pra fazer nada. Não tem como, porque não cresce, né? Entendeu? Então, aí a gente vai testando. Eu vou te mostrar o meu cabelo pra você ver aqui como é que ele era. Meu cabelo era enrolado. Ele é enrolado, né? A raiz é lisa. Eu vou achar a foto aqui. Ele faz ondas. Faz. Se você quiser fazer alguma pergunta, ô velho, quando você tá aí fazendo nada. Na verdade, a Cláudia agora está fazendo especialização de sobrancelhas, né? Inclusive sobrancelhas tatuadas, né? Também trabalha em cima do visagismo, né? Fala um pouco disso aí, esse curso que você... Sim, micropigmentação, que sempre existiu. O que muda hoje em dia são as técnicas. As técnicas, a profundidade do microagulhamento. Então, antigamente, a gente fazia uma sobrancelha... Lá no passado, fazia aquela sobrancelha que o pessoal falava que parecia o símbolo do Nike. Sei. Parecia um guidão de bicicleta, sei. Isso aí. Com o tempo, tudo vai evoluindo, né? Tudo. Ah, mas era muito feio. Não existe nada que não evolua. E aquela de carvão, tem ainda? Que parece um carvão que passa na sobrancelha, ainda tem isso aí? Tipo uma rena? Né? Acho que é isso. Até isso. Então as renas hoje estão mais suaves, as técnicas, tem técnica de sombreamento. Então eu me interessei de uns anos pra cá a fazer essa parte de micropigmentação de sobrancelhas, que são as sobrancelhas tatuadas, porque a técnica está mais delicada. A profundidade que você trabalha, ela some em média em 2 anos. Então, se em 2 anos você, tá fraquinha, mas nem quero retocar. Perfeito. O que não acontecia no passado, com os outros pigmentos, que você deu o exemplo do guidão de bicicleta. Era muito feio. Então, tipo assim, a evolução do laser hoje consegue remover bastante pigmentação. Mas graças ao laser, essas pessoas que fizeram essas coisas lá no passado conseguem remover e fazer as técnicas que são essas técnicas mais leves, mais delicadas hoje em dia. Mas no laser tem que retocar, né? Também, né? Não, o laser ele tira depois que é a feito. pigmentação. Então, mas depois que é feito, tem um tempo que ele tem que ir lá e refazer, né? Ele tem todo o período entre uma sessão e outra para despigmentar. É como se você fosse tirar uma tatuagem de braço, enfim, uma tatuagem de pele. Então tem todo o período certinho para despigmentar, para depois fazer um novo trabalho. E muitas vezes não sai 100%, mas chega a sair 90%. Ó, eu vou te mostrar a foto como é que era aqui, ó. O meu cabelo, como é que ele é. Olha, Mostra pra câmera, pô. Não parece, né? Não. sim. Cadê, ó? Você vai ter que ver. Dá pra ver aí? Peraí. Aí, velho. Pra ver, ó, tinha um cabelo enrolado. Tipo o Topo Gigio, né? Nossa senhora. Era pra ser um microfone antes. Então, mas aí você vê que você tinha um cabelo enrolado. Por exemplo, digamos que você chegasse hoje com esse cabelo pra mim e falasse, Cláudia, queria mudar. O que é possível fazer? Por exemplo, baseado nessa foto, a gente ia bater as laterais e nessa parte de cima ia passar um ativo, um produto que abre os cachos. Deixa os cachos molinhos, maiores, em vez de ser aquele cacho encolhidinho, né? Que hoje a gente chama de progressivas orgânicas. Ela faz com que a onda do cachinho do cliente, que é pequenininha, fique solta. Alongada. Então você não tem só a opção de o liso da progressiva, de ficar esticado reto. E esse era o meu problema, porque onde eu ia era essa opção ou enrolado. Aí eu falei, raspa essa porra, não quero mais não. Isso mesmo. Nossa, é muito saco, meu. Eu ia acordar e passava creme, aí tinha que passar shampoo toda vez. Falei, não, chega, muito trabalho, não dá. Porque hoje eu tenho vontade de ter aquele, sabe, o Old Money, que é aquele pra trás assim, ó, tipo, de italiano. Eu tenho uma puta vontade de ter esse cabelo, mas é muito trabalhoso. Mas é um processo que você consegue trazer pra mim, se eu fosse, por exemplo, ir te procurar?
Sim, dá por conta das químicas, que nem essa progressiva orgânica que a gente fala, é uma novidade de uns 3 anos para cá, mais ou menos, 3 a 4 anos. Antes só veio a progressiva de formol. Antes da progressiva de formol, veio aquele alisamento japonês, que foi o primeiro dos alisamentos. Então, por isso que eu te falo que é fundamental você estar no mercado se atualizando. Esse japonês era qual? Era uma base de tioglicolatos, de ativos de alisamento mesmo, que eram pranchados com neutralizante para ficar aquele liso impecável. Eu acho que eu fiz isso aí também quando era criança. Nossa, parecia uma juba de um leão, que ficava tudo alisado assim. Então, o problema dessas técnicas que são muito, como é que se diz? Alisam muito, muitas vezes é a avaliação do cliente. Por exemplo, digamos que você tem a sua raiz que vem ondulada. Sim. Aí você vai cresceu sua raiz ondulada, aí vai ter um fio esticado de uma química que você passou. Entende? A transição, o cabelo cresceu aqui, cacheado, e aquele fio artificial liso pendurado. Então, tipo, não é um trabalho que eu considero um trabalho bonito, né? Então, hoje a gente busca o mais natural possível, não algo artificial, nem no cabelo, nem na sobrancelha. E outro toque também não adianta eu fazer um cabelo para você que só eu vou conseguir arrumar seu cabelo aqui. Isso é importante, né? Entende? Você tem que ter a habilidade de produzir o cabelo. Tanto, às vezes, eu faço isso com o cliente na cadeira. Às vezes, o cliente me pede um corte que é todo radical, raspadinho aqui, com franjão. Aí eu falo, como que você mexeria? Se você tivesse esse corte, como que você ia ajeitar? Se o cliente fala assim, eu acho que eu ajeitaria assim, deixaria meio bagunçadinho, porque aqui vai estar curtinho. Aí você fala, bom, então acho que vai rolar. Se eu tivesse esse corte, não sei, eu acho que não faz o corte. Não dá para fazer o corte, porque ela não vai saber produzir o corte em casa. É claro que eu não vou falar isso para ela do jeito que eu estou falando com você aqui. Eu vou falar, olha, você vai ter uma certa dificuldade, porque é um cabelo que você tem que produzir com a escova para dar esse balanço. E é trabalhoso. Entende? Aí elas até brincam, então eu teria que casar com o cabeleireiro. Entendeu? Como se fosse assim, para sair arrumada todo dia. A ideia não é essa, a ideia é você ter um cabelo que facilite, né? Exato. Que fique bonito e seja prático. Não tem como você ficar todo dia se produzindo de manhã e passar 1 ou 2 horas. Que não significa que você casar com o cabeleireiro que ela vai fazer isso, né? Tem alguns casos aí. Ou vice-versa. Inclusive, eu até queria perguntar por que do nome McCloud e contar a sua história junto com o Beto, porque o salão, teoricamente, é dos dois, né? Mas a gente sabe que a dona é você. Sim, mas conta pra gente, por favor. A gestão é sua. A McCloud saiu lá do calçado, quando eu trabalhava no calçado, e a gente veio para o Edu Chaves. A gente queria montar alguma coisa. Eu falei, vamos montar alguma coisa para mulher. E aí a gente pensou em perfumaria, loja de maquiagem, bijuteria. Isso já com o Beto? Já namorava. Na verdade, a McCloud, 1 ano, eu toquei sozinho. A perfumaria. O início da perfumaria fui eu que toquei, porque ela estava lá no salão, na loja de calçado. E aí, ela, para não deixar o pai na mão, ela ficou até o final do ano. E a gente casou em 98, isso foi em 99. Dia 1º de janeiro de 99, aí ela entrou na McCloud e começou a trabalhar. Daí ela começou a fazer cabelo de cliente na minha cadeira do escritório, na minha mesa. E aí eu falei, se você quer fazer isso, vai lá fazer o curso. Aí a gente pegou o salão do fundo, que era um fliperama meu, transformamos em salão de cabeleireiro e assim começou a McCloud. E na sequência, quando a gente acabou de fazer esse salão no fundo, quando nós inauguramos o salão do fundo, inclusive com a Neuza, que era a madrinha do seu pai, ela veio trabalhar com a gente na época, e aí depois, logo na sequência, apareceu o salão da Avenida do Chaves. Então nós nem acabamos de reformar um salão, já partimos para outro.
E aí ficamos com uma unidade na praça, uma unidade na Avenida do Chaves. E depois, na sequência, abriu Guarulhos. E aí depois vendeu Guarulhos. Aí veio a ciclofaixa e fechamos aí do Chaves. Reformamos a Maclau da praça e ela veio pra cá. Entendeu? Foi Essa é a história da Maclau. 1 ano e meio depois, É. quando a gente saiu. Quando E eu o saí nome lá. é simples, né? O nome é a junção de Marcos com Cláudia. Maclau. Aí, Só saiu do Perfumaria Maclau e foi pro Espaço Beleza Maclau. a perfumaria você não quis continuar junto com o salão? Não, a perfumaria eu ajudei ele a montar, ainda trabalhando com meu pai, com calçado. Mas eu tinha essa noção de fazer vitrines, essas coisas por conta da loja, né? Eu já estava 10 anos na loja. Então, eu ia com ele no atacado e montava as vitrines, tal, esse tipo de coisa. Então, eu mantinha toda semana, tinha o dia de eu vir e organizar a perfumaria para ele e voltava para o meu trabalho. Aí, quando eu vim literalmente, depois para trabalhar na área de beleza, foi quando eu percebi que as pessoas às vezes faziam um determinado serviço em salão, mas vinha comprar tinta para cobrir. Aí eu não entendia. Mas por que você vai... Ah, porque eu não gostei da cor da mecha, porque não sei o quê. Vende para mim aí uma tinta preto ou castanho escuro para cobrir tudo. Sabe? Então, assim... Você viu uma dor e atendeu, né? E eram inúmeros casos, sabe? De mecha muito amarela. E a pessoa, não, olha como ficou, acabei de sair do salão. E, entende? E era muitas coisas. E eu falei, nossa. E não tem outro salão por aqui, né? Só tem o seu, pelo pouco que eu conheço do Parque do Chaves, né? Então, na época até tinha alguns salões. Mas eu não sei se a pessoa não se especializava, as pessoas não se especializavam. Não se enraizou aqui, né? Então isso foi até interessante quando eu estava fazendo Senac, quando um professor meu fez um bate-papo com todo mundo e falou onde cada um atuava. Aí eu falei, eu tô na área do Jaçanã, na Zona Norte, porque eu fazia o Senac lá na Paulista. E aí só tinha eu da Zona Norte, isso. Aí depois tinha uma menina da Barra Funda e o pessoal muito da Zona Sul. E aí o professor falou, mas você acha que você vai ter público na sua região? Ô, louco. Aí eu falei, mas por que não teria? Porque, assim, na cabeça de muita gente... É que Zona Sul é uma área mais nobre também, Isso, o serviço de qualidade... Só tem que ser em lugar nobre. Tem que ser em lugar mais nobre. Né? Então, aí eu falei, por que não daria? Porque, de repente, as pessoas nem querem coisa tão moderna, tão... Entende? Aí eu falei, olha, como eu tenho um espaço lá, a princípio eu vou tentar na Zona Norte. Se não der certo, depois eu posso até pensar. Aí foi o pulo do gato. Porque aí, quando eu abri a loja e trabalhava com marcas, com tinta de qualidade, com um acabamento realmente diferente, foi aonde eu fui me destacando, até que eu tive alguns convites para fazer programa na TV Gazeta, na Vitaderme. Ai, que legal. Então, eu tenho algumas apresentações que estão até no YouTube. Se você buscar Espaço Beleza Maclau na TV, foi quando eu tive convites para ir fazer algumas apresentações mostrando um pouco do meu trabalho. Mas, na verdade, era só ter qualidade. Diferente do pessoal que já queria um certeiro que qualidade só na Zona Sul, e todo mundo pra lá. Isso. E você foi contra a Maré e Zona Norte, onde eu fui criado, enraizei, vai ser aqui. É muito legal a gente trazer um trabalho diferente pra cá também, né? Não é porque é uma área que não seja tão nobre que não tem que ter algo de qualidade. E hoje eu falo assim, que hoje eu já estou na fase do desacelerar, né? Mas hoje a gente vê muita turma que trabalhou comigo, que montou os próprios salões, montou o próprio espaço, né? Então, a gente se sente orgulhoso, né? No sentido de ter feito parte desse futuro, de hoje a pessoa se manter... Né? Então, muitos não são funcionários, muitos saíram do ramo, enfim. Mas é uma turminha que a gente guarda no coração eternamente. E hoje, para quem está empreendendo, quais são os conselhos que você dá? Já que você passou por bastante coisa entre os 3 salões, hoje o salão principal, a sapataria. Eu acho que o principal é assim, não seja somente mais um.
seja Seja único, né? seja único, seja o profissional. Quando a gente busca ser só mais um no mercado, fica na mesmice. Então, assim, eu acho que o sucesso está nos mínimos detalhes. E quais que são os próximos projetos ou novidades do Espaço Maclau? Não, na verdade, agora eu sigo numa turminha tranquila, me atualizando sempre. Então, sempre tem como eu te falei, cursos que eu costumo fazer pelo menos 2 por ano, né? Na área do que é tendência de corte, tendência de cor. Isso está muito associado à moda também, né? Então, a gente tem que estar acompanhando esse mercado. Né? A gente trabalha muito com contraste. O que é o contraste? Então, por exemplo, quando a pessoa usa tons mais escuros, a gente vai trabalhar cabelos que vão contrastar com tons mais escuros. Ai, não, eu tenho que trabalhar, meu uniforme é isso, tal. Então, vamos pôr uma cor vibrante, já que você trabalha, né? O seu uniforme é beijinho. Ah, que legal. Entendeu? Então, Uma assessoria praticamente que você faz. tem muito a ver com moda, constantemente. Constantemente. Por isso que tem todas as tendências, todo ano tem que fazer acompanhamento, né? Então, é muito gostoso, é muito prazeroso. É porque você tem que conhecer a sua cliente, saber o que ela veste, quais são os gostos dela. Você tem que literalmente conhecer a pessoa completa para você identificar um corte de cabelo para ela. Você dá uma consultoria, praticamente. Exatamente. Na verdade, às vezes eu pergunto até com que ela trabalha. Porque eu preciso saber se ela tem tempo hábil para arrumar o cabelo de manhã ou se tem que ser um cabelo prático. Ou se ela adora acordar e fazer umas ondinhas no cabelo. Meu, que diferente, sério. De verdade mesmo. Porque eu passei por alguns salões, a questão de trabalho, e o pessoal é muito rotativo. Só chega, faz e vai embora. E se não tem horário, marca pra semana que vem. E essa rotatividade. Porque pensa muito na questão de número, né? Não de qualidade. Aí você já vem com um outro padrão que você... Não, vamos entender como é que você funciona, o que você faz. Esse não vai ficar legal, esse vai ficar melhor. Sim, eu acredito que até esse serviço no masculino, às vezes a gente está num farol, às vezes eu estou num farol e vejo 6, 7 pessoas numa fila, num banquinho lá para passar no barbeiro. Parecendo exército. Né? Então, tipo assim, é produção, é dia a dia, né? Então, o que eu trabalho é uma coisa completamente diferente, né? Então, eu tenho o público feminino, também é um público que demanda mais atenção, cuidados, né? Então, por exemplo, a gente tem todo o cuidado. Vocês, homens, não tem muito estresse com... eu tenho uma berruguinha aqui, eu não queria que essa berruguinha aparecesse. Né? Homem é mais prático. Mulher, não. A gente lida com os pequenos detalhes. Então, acho que aí é o maior diferencial. E eu tinha mais uma pergunta. Em questão de cabelo afro. Você também trabalha com cabelo afro ou não? Não é o meu forte, mas eu tenho colegas que eu indico. Né? Então, eu acho que tudo é especialização. Assim como às vezes eu pago uma diária de um curso, R$ 1.200 um dia. Um dia de curso, R$ 1.200, para fazer cortes modernos, atualização de visagismo, quais são as técnicas, o que vai rolar no próximo aí 2026 para 2027. Entende? Então, eu acho que cada um no seu mercado. Quando você se especializa, é melhor. Para você ter, como o Beto comentou, eu ter ido para micropigmentação foi uma curiosidade minha de uma técnica de correção de sobrancelhas, que sobrancelha é um detalhe para a mulher que muda o rosto. Às vezes a sobrancelha da mulher tem um fio e a outra é grossa de nascença. Então, você faz um trabalho de sobrancelha que muda completamente o rosto, né? Então, eu falo assim, quando você vai para um segmento e você vai se especializando, por exemplo, só em sobrancelhas, eu fiz 3 cursos seguidos, um atrás do outro. Sobrancelhas de correção, sobrancelhas difíceis ou sobrancelhas do zero, entende? Porque, assim, quando você busca o aprendizado bem específico,
o resultado é notável. E você não quis dar curso? Não, agora eu falo, como eu te falei, agora eu não quero buscar mais coisas para eu chegar em casa igual eu chegava, meia-noite e meia, 1h da manhã, fazendo cabelos, porque eu saía de um salão, ia para o outro, aí às vezes começava a atender um cliente 8 horas da noite, 9 horas, né? Então, hoje eu tô... Mas você gosta de ensinar? Sim, não tenho problema. E por que você não faz algum curso para você dar às vezes uma visão de negócio para uma mulher que está querendo começar ou para se especializar, igual você fez? Eu dou cursos VIP, na verdade. VIP, Boa. a pessoa me procura porque ela tem uma necessidade específica, né? Então, por exemplo, eu sou muito procurada para penteados. Ai, Cláudia, eu trabalho há anos no salão, mas essa parte de penteados eu não consigo conciliar. Então, ela agenda e aí a gente pega, às vezes, uma segunda-feira, a tarde inteira, às vezes 2, 3 segundas-feiras, é um dia mais tranquilo para mim, e aí é específico. Maquiagem é a mesma coisa. Também, às vezes, eu tenho clientes que buscam coisas simples, tipo assim, eu preciso... Sabe aquela maquiagem para ir trabalhar? Tipo, eu não quero ir de cara pálida, né? Sim. Então, é uma busca também... Mas você poderia hoje usufruir a internet para você passar esse conhecimento, não todo, né? Porque deve ser muito difícil, né? Passar 25 anos de conhecimento, mas pelo menos alguns processos e etapas que você poderia tanto passar num curso, um Hotmart da vida, por exemplo, para quem quer se especializar e ser profissional, e dicas básicas também, tanto para seus clientes na internet ou dentro do YouTube, que você tem um canal já, né? Sim. Na verdade, como eu te falei, a gente não sabe o dia de amanhã. Vai que de repente eu desacelero de atender no tete a tete, né, no público, e de repente vou para alguma coisa. Porque acho que uma hora você também vai querer parar, né? De querer toda vez ficar com a mão na massa ali, começar a desacelerar mais ainda, para que você consiga dar uma sucessão para as pessoas, dizer, vocês vão continuar o Maclau e passar. Então, como diz o futuro, vamos ver o que virá aí, mas por enquanto eu dou conta do que eu trabalho, da equipe que eu adoro, como eu te falei, hoje eu conheço cada um, eu sei o nome de cada um da minha equipe. E isso, para quem viveu anos numa vida louca de lojas, então é super gostoso hoje. Então hoje eu me sinto assim bem tranquila de estar compartilhando, tanto que tem gente que chega no salão, gente que é cliente nova, e fala, quem é o responsável? Porque eu me misturo, todo mundo está com a mesma camiseta. Não tem não tem alguém de salto, montada, entendeu? Aquela deve ser a dona. Não. Sim. Eu tô de tênis, de camiseta, de uniforme, igual todo mundo. Tem alguma pergunta que eu não te fiz? Que você queira que eu faça? Eu acho que não, foi prazeroso esse bate-papo. Nossa, que bom, obrigado. Muito legal. Beto, quer falar alguma coisa? Estamos chegando a 1h10 de programa, então acho que agora a Cláudia pode dar as considerações finais, né? Muito obrigado por encerrar. E olha para aquela câmera, fala com o teu cliente. Uma mensagem especial para seu cliente, para o Beto também. Eu acho que assim, eu agradeço, porque assim, você tá no mercado há mais de 25 anos, não é para qualquer um. Isso eu já ouvi de cliente. De tipo, caramba, eu mudei de cidade, fiquei não sei quanto tempo, voltei para casa da minha mãe e a Maclau ainda existe. Eu já ouvi isso inúmeras vezes, né? Então eu acho que você se manter no mercado, dentro de um segmento, pelo tempo que nós temos... De moda ainda, né? Eu acho que isso é graças ao cliente que reconhece, né? Porque como eu estaria no mercado se eu não tivesse um público que procurasse a nossa agenda, né? Então eu sou muito grata a cada cliente. E quem não conhece o Espaço Beleza Maclau, é só buscar no Instagram para ver um pouquinho dos nossos trabalhos. E o número? Onde fica o Espaço Beleza Maclau? Nós temos a loja fixa, que é a sede hoje, né? Graças a Deus, uma única loja onde eu conheço todo mundo. Conheço até os clientes, que antes eu nem conhecia os clientes quando eu tinha as 3 lojas, né? Nós estamos aqui na Praça Comandante Eduardo de Oliveira, número 99, no Parque do Chaves. E o número de Próximo ao telefone? Barnabé, né? A gente está pertinho do Barnabé. O telefone é 99360
8993 para o WhatsApp e fixo 3477 3444. Tem mais um. 2242-8379. Aí, o empresário não deixa, viu? Ah, É que hoje o telefone quase não toca, né? Tudo é WhatsApp. Tudo. Passa a semana inteira que não toca o telefone. Mas tudo é WhatsApp. Mas às vezes toca também, né? Hã? Às vezes surpreende e toca, né? Toca, mas aí é alguém querendo vender alguma coisa. Ou cobrando. É muito difícil. Quer mandar uma mensagem que é um carinho pra alguém, alguma coisa, a hora é agora, a câmera é sua. Não, meu carinho vai para quem me levou para esse segmento, né? Ah, vou filmar. Isso, para quem me levou pro meu segmento. Eu ajudei ele no sentido de vamos montar uma perfumaria. No fim, ele me largou e falou, vá, cuida aí da perfumaria, cuida do salão, que eu tô mudando de áreas. Então, quem me carregou para a área de beleza passou a bola. foi a outra parte, foi o Marcos, né? O Marcos Roberto, que é da onde veio o Maclau, que é Marcos e Cláudia. E as suas filhas? As minhas filhas, gratidão, os amores da minha vida. A Bruna e a Bia, grande beijo. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando por aqui, então. Obrigado por esse episódio, Cláudio. Obrigado por ter Obrigada vindo a aqui. você. Foi uma aula aqui, a questão de beleza e empreendedorismo. Beto também aqui por estar né, hoje trocando as câmeras. Se vocês verem que tá com delay de trocar as câmeras, ele esqueceu, foi ele. Tá? É porque tá vendendo anúncio. Inclusive no Jornal ZN, tá? Vem aqui na sua divulgação. Hoje aqui ainda o jornal. Ele é algo físico, algo que marca. Tá nos comércios, está em todos os locais. Então chama o Beto no Instagram. Beto, você pode falar seu Instagram e tá? É seu número, porque você não vai me cobrar disso aí, não. 1199-444-7451. Liga pra gente que a gente vai fazer um bom negócio. Boa. Patrocinadores também aqui do canal, Rei do Óleo na Avenida Guapira, tá? No Tucuruvi. E também o Zé da A Correta, melhor transportador aqui da Zona Norte. E também Ferreira Advogados. Doutor Pedro. Doutor Pedro. Pedro Ferreira. Doutor excelente e é o melhor no que faz. E também nos siga nas redes sociais, TikTok, Spotify, Instagram, Se inscreve YouTube, no canal. se inscreve, sininho, a gente sempre tá aí postando cursos, mais novidades estão por vir. Vai ter uma reforma aqui no estúdio, a gente vai estar divulgando espaço também para você poder ser o próprio programa. Vai estar aqui de perto comigo, com o Beto aqui te auxiliando. E além do mais é isso. Quer dar mais algum recado, Beto? Somente gratidão a Cláudia aí que veio somar com a gente, você, Arthur. Obrigada E a vamos vocês. embora. Mais um programa. É isso aí, pessoal. Então até o próximo programa. Muito obrigado, valeu.